Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Me chamo Rodolfo e o que eu vou contar aqui está de verdade me incomodando muito. Eu já aviso que talvez isso seja algo impossível de conceber. E sinceramente, se isso não tivesse ocorrido comigo, eu provavelmente também não teria acreditado. Mas gente, é sério. Esse nosso mundo é muito louco e assombroso e às vezes passamos por portais que não existem mais voltas, mas eu espero um dia poder voltar para a vida que eu tinha antes. Eu sempre fui uma pessoa com uma vida simples, sempre estudei muito, nunca fui de bagunça e nem de me meter em confusão. Eu sempre gostei das coisas certas e tive que crescer muito cedo, pois quando eu tinha 16 anos meu pai morreu e eu passei a ajudar a minha mãe financeiramente. Eu trabalhava e estudava, pois além de mim, eu tinha mais um irmão, que na época estava com 10 anos, o Ricardo. O tempo passou, eu casei com Jeane, foi uma festa muito bonita. E na igreja minha mãe estava lá, ao lado de meu irmão, prestigiando esse momento feliz de minha vida. Quando nasceu o nosso primeiro filho, Reinaldo, minha mãe o batizou. Era seu primeiro neto e meu irmão foi padrinho. Imagina como esse menino foi mimado e amado. Quando Jeane estava esperando o segundo filho, o Raimundo, tivemos uma notícia terrível. Minha mãe descobriu um câncer no útero, em estágio avançado. Eu e meu irmão nos revezamos para cuidar de minha mãe no hospital. E Jeane ia no meu lugar quando eu estava sobrecarregado com o trabalho e meu filho ficava com minha sogra. Eu e meu irmão cuidamos de nossa mãe até o dia da morte dela, que infelizmente já não tinha mais o que fazer. Foi uma perda enorme para todos nós, pois minha mãe era uma mulher maravilhosa. Nessa época eu morava em Minas Gerais. Foi lá onde cresci, onde trabalhei e onde conheci a mulher da minha vida. Até que em 1992 fui com minha família viajar para Fortaleza. Ficamos no Hotel Gran Marquis em frente à praia. Um lugar maravilhoso, com uma vista privilegiada para o mar. Gastronomia de alto nível e serviços de spa. Um verdadeiro sonho. No terceiro dia que estamos nesse hotel, resolvi ir para a piscina com os meninos e me deu uma parada cardíaca e fui levado às pressas para o hospital. Quando eu acordei, eu estava bem desorientado e vi a minha mãe ao lado de minha cama. E naquela desorientação pensei, morri e voltei a fechar os olhos. Quando abri novamente, a minha mãe continuou ali do meu lado. Então eu olhei para ela e perguntei, mãe, eu morri? Ela sorriu e disse para eu parar de falar besteiras, que eu tive uma parada cardíaca e estava no hospital. Mas eu retruquei e disse que ela tinha morrido de câncer de útero e que não era possível ela estar ali. Fiquei nervoso, pedi para ver Jeane, e um novo susto. Ela nem sabia quem era Jeane, o que claramente era impossível, pois nos momentos finais de minha mãe, Jeane cuidou e segurou as mãos dela até o seu último suspiro. Eu temei e falei para ela parar com aquilo. Não era possível. Eu morri e estava no inferno. Eu disse que aquilo era um pesadelo. Não era possível. E nesse momento entrou uma enfermeira que me viu todo nervoso e querendo levantar e tirar os acessos do meu braço, e ela me disse para manter a calma. Mas como manter a calma em meio a tanta loucura? Me deram um sedativo e eu dormi. Quando acordei de novo, dei graças a Deus, pois vi o meu irmão e disse para ele que estava muito feliz por ver ele ali comigo. Não estava acreditando que ele tinha ido até Fortaleza me ver. Então perguntei se ele veio para ajudar a minha esposa e meus filhos, ou se tinha sido apenas para me ver. Também perguntei como ela e os meninos estavam. E foi aí que novamente eu entrei em choque, pois ele disse que não estávamos em Fortaleza, que estávamos em São Paulo e que eu nunca fui casado, nunca tive filhos, e que ele não sabia quem era a Jeane que eu estava falando. Pedi para ele parar de brincadeira, que ele foi o padrinho tanto de casamento quanto do meu primeiro filho. E como assim estávamos em São Paulo? Eu nunca fui para São Paulo. Eu estava por acaso enlouquecendo? De repente tudo o que eu sabia ou conhecia, nada mais fazia sentido. Pedi para ele parar de brincar comigo. E nesse momento minha mãe entrou acompanhada pelo médico e eu levei um susto. Eu comecei a chorar e duvidar de tudo o que eu estava vendo, de tudo o que eu sabia. Não fazia sentido. Eu fui para Fortaleza e falei o nome do hotel que eu estava. Dei até o endereço e eles me disseram que esse hotel não existia. Não acreditei neles
O médico disse que eu devo ter criado uma memória falsa, pois eu, quando tive o infarto, eu também bati a cabeça, e por isso devo ter criado toda uma vida falsa, com memórias falsas em minha cabeça, mas não era possível. Quando eu tive alta, fui para uma casa que disseram que era minha, que eu nasci e cresci ali. Falaram que o nosso pai sumiu e que nunca mais deu notícias. E tudo mesmo que eu lembrava, estava errado. Me mostraram fotos e vídeos, mas eu não lembrava de absolutamente nada daquilo. Eu convenci o meu irmão a ir comigo até Minas. Eu precisava ver se pelo menos a Giane existia. Eu sabia onde ela morava, e eu queria ir até lá para ver se eu a acharia, e para minha sorte ou tristeza, eu a achei, mas ela já estava casada e estava grávida. Eu chorei demais. Ela me permitiu dar um abraço nela e me permitiu contar toda a nossa história. Falei para ela dos medos delas, das coisas íntimas que ela me confidenciou. Contei tudo mesmo, e ela achou tudo aquilo fascinante e assustador. Ela não sabia explicar como eu poderia saber de tudo aquilo, e meu irmão e a mãe dela estavam juntos. É claro, e ninguém tinha uma explicação para aquilo que estava ocorrendo, que era tudo muito estranho, e ninguém tinha um nome para aquele fenômeno que ocorria comigo. No dia seguinte voltamos para São Paulo. A mulher da minha vida estava casada com outro homem e construída a vida com outra pessoa. Eu nunca consegui ter uma vida normal. Fui diagnosticado com esquizofrenia e fiz tratamento para tal. E fui aposentado mais cedo. Nessa realidade eu era contador, sendo que eu não sei nada sobre isso. Na minha outra realidade, eu era arquiteto e ainda lembro de tudo o que eu sabia e fazia. Até que chegou os anos 2000 e entrou a era da tecnologia, onde ficou mais fácil pesquisar, e eu descobri que esse hotel que fui só foi inaugurado em 1995. Mas como eu poderia saber da existência de um hotel que só seria criado anos depois? Passei anos tentando entender. Eu pesquisei no Orkut sobre o efeito Mandela, mas nunca achei um jeito de voltar à minha realidade. Até hoje penso que talvez eu morri naquela realidade e entrei em uma que minha mãe estava viva, mas que eu não tinha família constituída, e eu nunca consegui seguir em frente. Sou apenas conformado, mais vivo de luto. Aqui meus 2 filhos nunca existiram. Hoje em dia só quem se casou foi meu irmão, e moro no mesmo quintal que ele. Depois dessa experiência, de verdade perdi a vontade de viver. Apenas ajudo o meu irmão no que posso. Às vezes faço uns bicos como arquiteto, me tornei bem conhecido nesse meio. E todos se surpreendem, como posso saber tanto sem nunca ter feito uma faculdade. Mal sabem eles que fiz, mas em outra realidade, eu acredito que jamais vou voltar. Sei, parece loucura, até eu, às vezes me pego pensando se eu inventei tudo isso. Mas se tudo não passou de invenção, como eu sabia tanto da vida da Giane, como eu sabia andar em Minas de olhos fechados, porém em São Paulo sofri para me locomover. Como posso saber tanto sobre arquitetura, se dizem que nunca estudei? Sinceramente, talvez seja algo que só vou saber depois de morrer. Eu nunca mais tive outro infarto. Talvez se eu tivesse, de repente eu poderia voltar de onde parei naquela vida. Mas enfim, escrever tudo isso de certa forma tira um peso, já que sei que vocês aqui não julgam. Pois para as pessoas que contei sobre isso, diziam que eu apenas inventei, devido à minha condição médica. Gostaria muito de saber a opinião das pessoas que ouvirem o meu relato. Obrigado por toda a atenção até aqui. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.